Senhores telespectadores, venho fazer este programa no Algarve. Bom, o cenário que estão a ver não lembra nada Algarve. Isto é um claustro do século XVI. É o convento de Nossa Senhora da Assunção, um convento de freiras de Santa Clara, portanto, franciscanas, que foi aqui posto pela rainha Dona Catarina, a esposa do rei Dom João III. Devo dizer que a construção deste convento já marca uma política de intolerância, porque todo este terreno aqui à volta era a judiaria. Bom, mas como Dom Manuel expulsou os judeus, as aldeias dos judeus, as casas, as ruas, tinham sido os judeus quem tinha feito de Faro uma terra importante, mas tudo isso foi arrasado e a rainha Dona Catarina ocupou isto com um grande convento para as senhoras de Faro que queriam viver no convento, as freiras de Santa Clara. Hoje o convento já não é convento, é um museu. E um museu que, se lhe derem um bocadinho de jeito, pode servir para contar século após século o que foi a história do Algarve. É extraordinário, mas não há nenhum livro sobre a história do Algarve, sendo o Algarve uma unidade territorial muito definida, com um passado, aliás, cheio de interesse, um passado que remonta há muitos milhares de anos. Ainda ninguém se lembrou de escrever a história do Algarve. Bem, eu venho cá um pouco para falar da história do Algarve, o Algarve do passado, mas principalmente para falar do Algarve de agora, do Algarve do turismo e do Algarve do futuro. Já que estou aqui no museu, vou começar por falar nessa ideia da história algarvia. A ideia de juntar as antiguidades algarvias no museu começa, a bem dizer, com uma grande figura da história algarvia, que é o Estácio da Veiga. Eu tenho aqui um dos volumes da sua obra extraordinária, que são as Antiguidades Monumentais do Algarve. Eu considero este livro um dos mais importantes livros da cultura histórica portuguesa do século XIX. Ele percorre todo o Algarve, encontra testemunhos do passado algarvio, desde as épocas mais antigas, e tudo isto é aqui descrito. Este livro é quase tão importante como as religiões da Lusitânia do Zé Leite Vasconcelos. São 4 volumes, que hoje são uma raridade, claro, mas foi isto que chamou a atenção do governo, e o governo, em 1895, manda reunir todos estes tesouros no museu. Um museu que não tinha sede. Estava uma parte na Câmara, uma parte aqui, uma parte ali, até que já praticamente no nosso tempo, em 1973, o governo compra este grande convento, era um convento de franciscanas, e é aqui que instala o museu que devia contar toda a história do Algarve. Bom, infelizmente, isso ainda hoje não está realizado, porque no Algarve há muitos museus. Ontem deram uma lista para eu ver, e entre museus e núcleos museológicos há 45. Ora bem, isto representa a pulverização. 45, não há turista nenhum que vá a 45 museus. Não há. E esta pulverização, porque cada aldeia quer ter o seu museu. Bom, eu acho muito respeitável esse sentimento, mas isso é perfeitamente destruidor de uma evocação global do que é a história do Algarve. Eu acho que o ideal, o extremo, seria haver um grande museu da história do Algarve. Isso não é possível, mas
que houvesse 3, um no Barlavento, outro no Sotavento, outro no meio, no centro. Agora, 45 não é nada. E isso nota-se aqui. Eu estou-lhes a falar num grande museu, os principais museus do Algarve são este e o de Silves. Bom, pois mesmo neste, eu estou-lhes para começar, a primeira sala é esta. Olhem, lê-se ali, na Idade do Ferro, navegadores fenícios e gregos atravessaram as colónias de Hércules. Meu Deus, mas qualquer pessoa que saiba alguma coisa de arqueologia sabe que isto não é verdade. Os navegadores fenícios atravessaram as colunas de Hércules. As colunas de Hércules são os Estreitos de Gibraltar. E isso é na Idade do Bronze, porque o bronze implica 2 metais, o cobre e o estanho. Cobre no Mediterrâneo Oriental havia bastante, mas estanho não havia. Então eles atravessaram as colunas de Hércules para vir aqui, às Cassitérides, buscar estanho para fazer bronze. É a época anterior, mas anterior em milhares de anos, ao ferro. E foi isso que provocou a primeira ocupação do Algarve pelos fenícios. Não é o ferro, é o bronze. Isto é um erro enorme. Bom, mas ali daquele lado está um outro letreiro que diz nem mais nem menos que isto. Por aqui caminharam, como nós, há 2000 anos e mais, gentes antigas. Eu fico incomodado com isto. Então caminharam como nós. Meu Deus, mas a gente caminha de automóvel, ou de autocarro, ou de comboio, ou de avião. O aeroporto de Faro está aí a dizer que eles não caminharam como nós. Nós voamos e eles vinham em barcos, jangadas. Era importante explicar como eles cá chegaram. Bom, não foi nada como nós. E também não foi há 2000 anos. Quais 2000 anos? 2000 anos é ontem a comparar com o tempo a que eles cá chegaram. Olha, tenho aqui perto de mim uma belíssima peça do Neolítico. Isto não tem 2000 anos, tem mais de 10.000. Tenho outra que aliás, é uma raridade. Uma raridade. Que é uma peça mágica, tem aqui uns pontos, não sei o que isto significa, mas tinha um sentido religioso. Tudo isto está neste museu, mas nas reservas. As reservas são a parte que o público não pode ver, o que é pena, porque são estas peças que mostram a extrema antiguidade do Algarve como polo de civilização. É bom que se saiba que a civilização que vinha do Oriente chegou a Portugal através do Algarve. Aliás, Algarve queria dizer Ocidente. O mundo dividia-se realmente em 2, nessa altura. Quando o mundo era o Mediterrâneo, havia 2 hemisférios. O Oriente, de onde vinha a cultura, e o Ocidente, onde a cultura chegava. Ocidente dizia-se Algarve. E Algarve era a Espanha, era a Península, era toda a Andaluzia, era toda esta região pequenina, agora se chama Algarve, era todo o norte da África, era todo o Magrebe. Isto é que era o Algarve, o Ocidente. Era o outro lado do mundo. Eu estou-lhes a falar na civilização, nas auroras da civilização, no outro lado do mundo. Isso começa muito, muito antes da ocupação romana. Quando os romanos aqui chegaram, isto já era uma parte do mundo perfeitamente conhecida. Eles ainda encontraram coisas muito estranhas. Olhem, por exemplo, eles devem ter visto esta pedra. Esta pedra tem letras, só que eram letras que os romanos não sabiam ler, e eu também não sei. Isto é uma lápide de uma civilização chamada Tartéssica, que chega aqui ao ocidente da península, e chega exatamente por causa da riqueza mineira da península. A Península Ibérica era um tesouro de minérios.
de ouro, de prata, de estanho, de cobre. Bom, e, portanto, eles vinham aqui buscar. Instalaram-se aqui, eles já sabiam escrever, e isto é uma lápide epigrafada dessa cultura tartéssica. Ainda hoje há teorias, cada um diz que sabe, que isto quer dizer isto, não sei. Eu realmente não sei, e entre as várias teorias que li, não vejo que nenhuma seja evidente. Bom, mas isto é que está na aurora da civilização algarvia. E é muito, muito depois disto que chegam os romanos. O Algarve entra na posse romana depois das guerras púnicas. Como sabem, as guerras púnicas é uma guerra terrível, terrível, pela posse do Mediterrâneo. Os romanos pretendem dominar todo o Mediterrâneo ocidental, mas os cartagineses, que estão em Cartago e que são descendentes dos antigos fenícios ou púnicos, é a mesma coisa, pretendem conservar para eles esta parte do mundo. Houve 3 guerras púnicas em que os romanos ganharam e acabaram por destruir completamente a civilização cartaginesa. Talvez por isso, aqui no Algarve, que foi uma região cartaginesa, hoje não aparecem vestígios de Cartago. O que aparecem é muitos vestígios de Roma. Estou-lhes a falar aqui junto de algumas pedras muito importantes. Esta, por exemplo, diz aqui Rep Ossónuba, República de Ossónuba. Ossónuba era o nome da atual cidade de Faro no tempo dos romanos. Eu não sei bem o que é que quer dizer Ossónuba, porque há mais que uma teoria. Uma delas diz que é uma ilha, uma pequena ilha. Outra depois vem a dizer que é um armazém de produtos. E isto não se contradiz. Eu creio que isto exprime a verdade. Aqui no litoral algarvio, colónias estrangeiras fortificaram-se numa ilha que ainda hoje se nota no mapa da cidade. Reparem, aqui, este muro circular é que defendia a ilha. Defende a ilha, claro, dos ataques constantes de piratas, de salteadores, vindos de todos os lados. Depois, a cidade expande-se, mas essa parte mais fortificada é o armazém das riquezas. Quais riquezas? Bom, as riquezas que eles acumulavam com a pesca e, sobretudo, com as minas. Porque aqui do Algarve, subia-se até às minas alentejanas e de lá se trazia o cobre, que nessa altura era um produto precioso. O pó, o cobre, os escravos, outra riqueza, era com escravos, homens fortes, robustos, embarcados aqui, que os romanos faziam uma parte das suas legiões. Era também aqui nestas planícies magníficas de Beja, do Alentejo, que eles embarcavam uma grande parte do trigo com que faziam o seu pão em Roma. Roma vivia tudo de produtos de exportação. Portanto, isto era um ponto importante. A República de Ossónuba. Claro que República, nessa altura, tem um sentido muito diferente de hoje. Hoje, República é um governo com um Estado, com um chefe de governo eleito. Aqui, República quer dizer comunidade livre. Uma comunidade livre de cidadãos romanos que, enfim, se tinham instalado em Ossónuba. Mas é esta pedra e também esta, mas esta já se lembra de mal, que nos revelam qual era o antigo nome de Faro. Faro, há 2000 anos, chamava-se Ossónuba.
monumento romano mais importante que se guarda neste museu é este pavimento de mosaico. Era o pavimento de uma grande sala, tinha 9 metros de comprido, ela está um pouco cortada, e tem ao centro uma cabeça impressionante que representa o oceano. Bom, estes eram realmente os romanos que ousaram viver em frente do oceano. Aquela cabeça é notável. Supõe-se que esta sala enorme seria a casa onde viveria uma corporação, digamos assim, uma associação de marítimos, de navegadores. O facto de ter o oceano ao meio parece sugerir isso, em todo caso não temos a certeza. De qualquer maneira, é uma belíssima peça, mais inspirada pelo Norte de África, pela civilização romana que ocupou o Norte de África, do que pelos mosaicos italianos. Isto é mais africano do que italiano. Mas é claro, um africano vindo de Roma. É, portanto, uma Roma já em segunda geração. Nesta sala há também 2 peças preciosas. O grande imperador Adriano e sua mulher, a imperatriz Agripina. A civilização romana é particularmente brilhante no século II e III depois de Cristo. Bom, mas no século IV já vêm os primeiros bárbaros, vêm os vândalos, vêm os alanos, estiveram por aqui, não deixaram nada que os lembre, deixaram tudo em ruínas. E depois há um século V, um século VI, de que também não há grandes lembranças. Sabemos que nessa altura Ossónuba tinha uma sé, havia um bispo de Ossónuba, um dos mais antigos bispos do território que hoje era Portugal, era aqui o de Faro, o de Ossónuba. Mas em 711, como sabem, os árabes desembarcam na península, à Batalha de Guadalete, eles apoderam-se rapidamente de toda a Península Ibérica, e também dos árabes hoje há poucos, relativamente poucos, vestígios materiais. Eu estou aqui numa sala que eles chamam sala árabe. Isto pretende representar uma cozinha. Eu não sei se as cozinhas seriam assim. Penso que a chaminé algarvia vem do tempo dos árabes. E estão aqui alguns objetos. Eles tinham cerâmicas muito bonitas, mas também isso depois, com a reconquista cristã, foi tudo feito em cacos. Em cacos. Não imaginam os cacos que chegaram até agora. Só aqui nesta oficina guardam-se mais de 6.000 fragmentos de peças de cerâmica islâmica. Bom, alguns fragmentos ainda cheios de interesse. Reparem, por exemplo, isto é a parte de cima de um pote com uma rica decoração. Há muitas coisas aqui absolutamente preciosas. Olhem isto, outra parte de cima. É claro, isto faz parte de peças que se partiram e que estão agora a ser amorosamente restauradas. Estão aqui 2 técnicas de restauro, gostava que vissem o trabalho delas.
belas senhoras escolhem os fragmentos cerâmicos e tentam reconstituir o passado islâmico do Algarve. Bom, mas eu venho acabar o programa aqui num lugar em que, em vez de se reconstituir o passado, tenta construir-se o futuro. É a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. É uma escola que tem 550 alunos, é uma das várias escolas que há no país. Além da de Faro, há a de Lisboa, a do Estoril, a de Coimbra e a do Porto. Ao todo, são 2.000 estudantes de turismo que estão a aprender a arte de bem receber, a arte da hospitalidade, das boas maneiras. E já hoje temos numerosas pessoas diplomadas capazes de dar qualidade à maneira de receber o turista. Isto é um ponto importante que tem a ver com o futuro turístico do país. É claro que não é tudo. É claro que não é tudo. Saber receber é bem, mas só se recebe quem vem. E é essencial que as pessoas venham cada vez mais e cada vez melhores. Este é um problema grave do turismo português. O nosso turismo, ao contrário do que se diz, não está realmente a colher a nata das migrações turísticas que são cada vez mais numerosas no mundo. Hoje há milhões de turistas por essa Europa, dos quais nós colhemos uma parte já cada vez mais modesta do turismo sénior. Bom, penso que aqui há realmente problemas de base. Acho que a nossa organização turística não acompanhou o progresso. Este sistema das regiões de turismo não resolve o problema. Quem governa o país não são as regiões, são as câmaras municipais, e entre as câmaras e as regiões de turismo muitas vezes há atritos, há dificuldades. Também penso que, olhem por exemplo aqui no Algarve, uma das principais riquezas do Algarve são as Moras Encantadas. E está diante de mim o senhor diretor aqui desta escola, pergunto-lhe, o senhor já alguma vez viu alguma Moura encantada? Os milhões de turistas que aqui vêm, já alguma vez viram aparecer uma Moura encantada? E essas histórias têm uma poesia, uma beleza, um encanto que são únicas no mundo. Aqui, as Mouras não saíram daqui, só que estão escondidas nesses fraguedos, estão escondidas dentro dessas fontes, estão à espera que venham desencantá-las. Elas esperam por um turismo inteligente, por gente que venha de longe e as encontre. Quando é que os nossos responsáveis pelo turismo descobrem o que é esse tesouro das Mouras encantadas? Eu estou muito feliz por estar aqui numa escola em que se têm feito tantos especialistas em turismo. Eu sei que há dificuldades hoje porque muitos dos nossos empresários, em vez de especializados na arte de bem receber, preferem essa mão de obra barata que vem do leste, que vem do Brasil, que vem da África e que, por arranjo de mel coado, se presta a tudo. Bom, é claro, sai mais barato, parece, não sai. No fundo é muito mais caro, porque hoje o turismo é qualidade. E onde não houver qualidade, os turistas, aqueles que nós queremos que venham, acabam por nunca mais cá vir. Não queria acabar o programa sem falar de uma exposição que abriu há pouco tempo aqui em Faro, dentro do Paço Episcopal. É uma exposição que se integra na situação de Faro, capital da cultura nacional no ano 2005. Durante todo o ano 2005, Faro foi a capital da cultura.
Como esta exposição já abriu tarde, abriu já nos últimos dias do ano, vai estar agora aberta até abril de 2006. A exposição chama-se A Invenção do Mundo, e em que se apresentam pela primeira vez ao público português alguns dos tesouros da arte sacra da Diocese de Beja. Só para ver isto se justifica uma vinda ao Algarve. Agora, nestes meses de inverno ou nos da primavera, é quando o Algarve é mais bonito, é quando este ar cheira melhor, é quando cá há menos gente. O senhor telespectador aceita o meu convite. Venha ao Algarve ver esta exposição. Venha aqui ao Paço Episcopal ver esta exposição.